De onde vêm os mensageiros? De onde vêm os mensageiros? Eles vêm lá do além. Eu sou baiano, eu sou pajé do Oriente. Vou mostrar pra essa gente a força que a linha tem. Eu comecei dentro da Umbanda com 7 anos de idade. Eu nasci e me criei dentro de um terreiro de macumba. Mas eu mesmo, para me desenvolver, eu comecei com 7 anos de idade dentro da casa do Sérgio, né, foi meu primeiro pai de santo. E tem a minha avó, né, que é a mãe da minha mãe, também eu cresci lá dentro, né, ajudava muito ela nos trabalhos. Nascida e criada dentro do terreiro de matriz africana, é uma das primeiras EQEDs, né, do estado, então passei minha vida toda dentro do terreiro, né, de matriz africana. Hoje sou Yalorixá, do Leaxel Bibelé, em Pindoretama, Ceará. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu quis trabalhar com o conceito de africanidades e a minha orientadora levou o grupo, né, numa disciplina chamada Cosmovisão Africana, nos levou para um terreiro de candomblé. E lá tudo aquilo que eu imaginava que era um terreiro, daquele imaginário bem preconceituoso, de que ter coisas feias, as galinhas mortas, ser tudo preto e vermelho, foi tudo por água abaixo. E eu fiquei encantada, porque eu descobri que esse espaço religioso, o terreiro, né, era um lugar de comunidade, muito parecido com outras comunidades, mas que tinha outros valores, tinham outras ideias de mundo, né? Tinha outras visões de mundo. E aí foi aí que eu conheci o candomblé e fui me relacionando com o candomblé. A minha entrada para o candomblé foi por motivo de espiritual mesmo, saúde, né? Eu tinha uns problemas de saúde muito sérios, que meu rosto ficava cheio de hematoma do nada, do dia para a noite. E me iniciei no candomblé em 2008 e de lá para cá, graças a Yansan, que é a minha mãe de cabeça, que a gente chama, eu só tenho tido maravilhas na minha vida. Eu sou filha de Yansan, né? A maioria dos jogos a gente descobre como que a gente tem o orixá XYZ, a partir do jogo de búzios. E a maioria dos jogos, se não todos, dava Yansan na minha cabeça. E eu fui pesquisar quem era Yansan, né? A rainha dos ventos e das tempestades, a mulher que foi para a guerra com Xangô, a dona da pele de búfalo, né? Mãe dos 9 filhos. Eu fui iniciada para Oxum. Eu sou filha de Oxum e Omolu. Oxum é a água que mata a minha sede, né? É a minha vida. Eu não digo nem Oxum só, né? Porque eu tenho Oxalá que me dá o ar para respirar todo dia, né? Dá o Eni, o sopro divino, né? De todo dia. A gente tem que pisar nesse solo, e quando a gente tem que pisar no chão, a gente tem que pisar firme. E ali tem uma força chamada Molu, né? Iemanjá, né? Quem segura a nossa cabeça sã, boa. É tudo na nossa vida, é tudo. Orixá, a gente faz parte do nosso dia, da gente ter força no nosso corpo, né? Na nossa cabeça. Quando eu estava me preparando para fazer o meu Oxós, né? Com 15 dias depois ele nasceu. Né? Esse Ventania de Ouro foi um presente na minha vida, dada pelo seu Zé Mineiro, Caboclo Zé Mineiro, que é o caboclo da minha mãe de santo. E eu chorava horrores. Porque sempre me diziam que eu não podia ter um boiadeiro, né? Pelo fato de eu já ter um caboclo chapéu de couro, que é o seu Antônio Baiano. E quando ele nasceu, foi assim, uma felicidade só, né? E a minha casa vai ser chamada Centro de Umbanda Espiritual Caboclo Ventania de Ouro, que é o nome do meu boiadeiro. E daí foi assim, o meu porto seguro, foi a minha força na hora que eu mais precisei dele, ele estava ali comigo. O candomblé, a umbanda, é muito descriminalizado. Apesar de ser uma
uma coisa assim muito bonita para a gente que conhece, que está dentro. A Umbanda é amor, é caridade, é ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem. As pessoas, elas julgam muito a nossa religião, né? Diz que a nossa religião é do cão, é do mal. Não é, gente. A nossa religião, ela é paz, ela é amor. A gente ajuda o próximo. A gente só pode ir até onde as mãos e os pés da gente alcançam, né? E a gente faz. Você sabe que hoje em dia você ser pobre, preto, de religião de matriz africana, você sabe que é complicado. Todo mundo julga, todo mundo fala. Sim, a galera tem um pouco de receio de mostrar. Eu não tenho, não. Eu saio daqui vestida, vou pro meio da rua, vou pra todo canto. Porque é a minha religião. Se eu não amar a minha religião, eu vou me esconder por quê, gente? Eu não tô matando ninguém, não. Às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo tudo errado. Exu vem e mostra que a gente estava fazendo certo. A nossa religião, ela tem que ser sim mostrada, tem que ser sim respeitada. E o respeito tem que partir da gente. Que a partir do momento que eu não aceitar a minha religião, quem é que vai aceitar? Com os ventos de Oiá, que vão trazer muitas coisas boas para nós, né? Que dias melhores virão, que o nosso sagrado seja mais respeitado, que o nosso sagrado seja espalhado mesmo, espalhado para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem que o nosso sagrado é tão bom, tão maravilhoso, que a gente não tem palavra para definir. No senso comum, né, da nossa sociedade, que é preconceituosa, né, e que tem muito racismo religioso, o candomblé é uma religião, para esse senso comum, uma religião que não ensina nada, né, que não tem valores. Mas o que foi que eu descobri na pesquisa? Que muitos saberes são aprendidos nessa religião. Desde como arrumar uma casa, os afazeres domésticos. Muitas pessoas aprendiam a costurar no terreiro, porque que muitas vezes quem faz a própria roupa são as pessoas do terreiro, da casa. Assim, a gente costuma dizer que dentro da religião, quem não sentar para aprender, não pode se levantar para ensinar, né? Então, a vida da gente, dentro do nosso mundo espiritual, é um eterno aprendizado. E todo dia, todo santo dia, a gente tem que sentar sim. Ou você senta para aprender, ou você não vai aprender nunca. A gente costuma dizer que médio burro é caboclo burro. A gente é educado dia após dia, sabe? Todo dia tem algo que o mais velho fala, que você, poxa, abaixa a cabeça, você vai aprendendo. Na minha vida, né, dentro da religião, a minha mãe, ela é muito importante. Porque se eu errar, né, dentro da religião, eu estou errando e ela erra também pelo fato dela ter me ensinado e aí a cobrança vem, né? Então a gente não pode errar. A gente tem que acertar sempre. A dona Nessi, que eu chamo ela de dona Nessi, que é minha avó, mãe da minha mãe, na minha vida também, no meu crescimento dentro da espiritualidade também foi muito importante. Hoje ela não está mais aqui entre a gente, né? Mas ela me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa com ela. Dentro do espaço religioso de matriz africana, a maternidade, né, ela é muito presente na comunidade. A comunidade exerce esse papel de mãe, esse papel maternal, esse papel de ensinar, né, os ensinamentos para as crianças. A educação dentro do terreiro, ela é realmente uma educação muito diferenciada. O orixá nos ensina muito, a nossa ancestralidade nos ensina muito. Eu digo muito aqui em casa, né, a berequexê, quem pergunta não erra. Muitos jovens também, além de aprender a cozinhar, a costurar, aprendiam também, além desses afazeres, né, a questão do respeito, né, respeito ao mais velho na religião, ao mais velho na idade. Aprendiam que essa religião era uma religião de valorização da cultura afro-brasileira, da cultura africana. As nossas ancestrais, elas eram mulheres muito sábias, né? Elas criaram uma sociedade, né, com cargos, né? Quando a gente fala em cargos, são funções que cada pessoa desempenha dentro dessa comunidade. Então, elas vão montando essa sociedade matriarcal,
onde as mulheres elas exercem a maioria desses cargos, né? Não que não exista cargos para homens. Porque nos terreiros existem as funções masculinas e as funções femininas, né? Uma EQED, por exemplo, que é uma função feminina, ela não pode tocar o tambor, que é uma função de um ogã, que tem que ser uma função masculina. Tem as EQEDs, né? As ajoiês, que são aquelas que não incorporam um orixá, né? Mas elas são as grandes mães dentro do terreiro, que é aquelas que olham e zelam pelo corpo, pela matéria. Eu, dentro de uma cozinha de terreiro de Umbanda, eu faço comida para caboclo, né? Eu faço comida para as pessoas que chegam, né? Que a gente almoça, a gente janta, a gente merenda. Por que ele é mão de faca? Por que ele não recebe entidade? Porque já pensou a religião da gente ser um mão de faca? Né? Para cortar ali os bichos, para abrir um bode no meio, para poder fazer a oferenda do caboclo, da entidade, né? E para nós também, que nós também tem proveito disso aí. Nada dentro da nossa religião se estraga, gente. A primeira coisa que eu aprendi no candomblé foi com relação à questão do tempo. O tempo no candomblé é um tempo totalmente diferente do que nós vivemos no capitalismo, por exemplo, e na sociedade, né, que a gente vive. O tempo no candomblé, nas religiões de matriz africana, é um outro tempo. É o tempo do orixá. É o tempo quando o orixá decide iniciar. Eu fui iniciada para orixá depois de 25 anos vivendo dentro do terreiro. E o que é isso? É porque não queria fazer santo, porque o orixá não queria? Não, é pertencimento. Como é que você sabe que ali é que você vai ser iniciada e tudo? Quando aquele chão mexe com você, né? Aquela terra tem que mexer com você, para você dizer assim, não, aqui é o meu lugar, aqui é meu espaço, aqui é minha casa, minha família. Eu tenho 2 filhos iniciados e 2 simpatizantes, um na Umbanda e o outro simpatizante do Candomblé. Isso depois que eu entrei, que eu me iniciei, um tempo depois entrou a minha filha mais velha, de Iemanjá, é feita também, a Isabela. O Matheus já é simpatizante da Umbanda, mas ele é do Ogum. Aí vem a Júlia, que é de Oxum, simpatizante também, porque tudo tem sua hora. Então ela não se iniciou ainda. E o Edilberto, que é também iniciado, que é de Xangô. Vai fazer essa pessoa ficar dentro dessa casa é o pertencimento dela, ela se sentir dessa família. Nunca obriguei nenhum a ir comigo. Eles, mãe, eu quero ir. Aí aquilo ali chegou, eu ficava me sentindo assim, um pavão, toda de felicidade, né? A minha obrigação que eu tenho hoje, né, é de passar o que eu aprendi para os meus filhos. Embora eles sejam da Casa General de Brigada e eu seja da Casa Palácio das Águas. Mas a vida da gente é assim, eu que sou mais velha do que eles dentro da religião, eu tenho que passar para eles tudo que eu aprendi. Porque se um dia eu chegar a faltar, eles vão saber fazer, vão saber se resolver, vão saber levar. Ser jovem no candomblé não tem a ver com a cronologia da idade, tem a ver com a experiência religiosa. Mesmo com a pouca idade, essas pessoas, esses adolescentes jovens, eram os mais velhos. A minha sobrinha, a Flora, tem 4 anos. Ela é feita no santo, né? Então, quando ela tiver 7 anos, ela já vai ser autoridade dentro do candomblé, né? Então, isso já vem do pai dela e da mãe dela, né? Passando para ela. Hoje tenho 2 filhos meus, biológicos, também nascido e criado dentro do terreiro, né? Sou mãe de outros alguns que o orixá me deu. E tipo, não há uma diferença, né? A diferença que há é que alguns convivem mais tempo do que outros. Os filhos que o orixá também nos dá, né? É acolhido com imenso prazer, né? O formato de terreiro, quando a gente fala de comunidade tradicional de matriz africana, a gente está falando de comunidade em si, né? A nossa relação é de família. E dentro do terreiro, para aquela criança, então, todas as pessoas que estão dentro do terreiro, elas são um pouco responsáveis pelas crianças. Eu me sinto muito protegida quando eu levo meu filho, porque eu sei que outras pessoas vão olhar
outras pessoas vão cuidar, outras pessoas vão estar, vamos dizer assim, pastorando, né, observando ele. Porque a religião de matriz africana é uma religião que todo mundo é mãe, que todo mundo é pai, que todo mundo cuida. Eu nunca pensei, nunca idealizei ser mãe. Não é um sonho de infância, né? Meu sonho de infância não era ser mãe, não fui criada nessa perspectiva. Mas no terreiro, eu tinha que ficar com as crianças, eu tinha que cuidar, eu tinha que olhar, eu tinha que balançar, eu tinha que segurar, né? E eu muito desajeitada. E depois da experiência que eu tive com o candomblé, eu comecei a ter mais vontade, né, de ser mãe, né, de ter uma criança, de cuidar de uma criança. E depois eu tive meu filho, depois que acabou minha pesquisa e tudo, eu tive o Arthur. E todos os espaços religiosos que eu vou, tudo que tiver de candomblé, festa, né, eu levo ele. E ele, todo mundo diz que ele é um macumbeiro nato, né? Ou seja, ele é um menino de terreiro. Eu percebo muito essa minha experiência religiosa exacerbada no meu filho. Parece que entrou pelo cordão umbilical e está nele, está presente nele. Nós aqui do Ilha Axel Bibelé, nós somos descendentes do Axel Pofonjá de Coelho da Rocha, né, do Rio de Janeiro. Então, um dos primeiros candomblés do Brasil, fundado por Obabi. Então, assim, dentro do terreiro, a nossa língua é o Iorubá, que é um Iorubá arcaico. E a minha ancestralidade, ela é assim uma coisa muito, muito, muito importante. De tudo, em tudo, para tudo e com tudo na minha vida, porque é uma coisa que me move bastante, que é a fé. A fé no conhecimento, a fé no amor, a fé na proximidade, a fé na ancestralidade. Eu, desde criança, escuto os tambores, mas eu não sabia o que significava isso. Era algo que me deixava curiosa, né? Me instigava, mas eu tinha medo. Quando eu comecei a conhecer o candomblé, que foi o espaço religioso de matriz africana que eu me identifiquei, né, e me aproximei, foi que eu fui entender que o escutar dos tambores era esse meu início dessa minha experiência religiosa, era o meu despertar para a minha ancestralidade, era me encontrar com a minha ancestralidade. Nós temos dentro do terreiro o Ileiboacu, né, o culto dos nossos antepassados. Então, tudo que se vai fazer para orixá, a gente faz aos nossos antepassados. Tem uma frase que fala que o tambor fala. Eu me encontrei na minha ancestralidade a partir da palavra, a partir desse tambor, dessa voz, né, que fala, que é esse tambor. E comecei a identificar a minha ancestralidade a partir do orixá, né? No caso Inhansã, e da minha experiência com a comunidade. Porque para mim é muito importante reconhecer no outro a minha ancestralidade, reconhecer na outra os meus mais velhos, as minhas mais velhas. O seu Antônio Baiano, né? Ele, dentro da minha vida, hoje, ele é uma entidade muito importante, que foi passada da Dona Nessi, né, da minha avó, para mim, em sonho. E ela dizia assim, tá aqui, isso aqui é para você. Aí eu peguei, aí o seu Antônio Baiano começou a cantar no meu ouvido, né? Aí eu disse assim, menina, esse caboclo, não sei quem é essa entidade. Aí a minha mãe disse assim, a minha mãe carnal, disse assim, mulher, é o baiano da tua avó. E ele quer ser preparado. Disse assim, preparado? Eu disse, mãe, como eu vou trabalhar com a entidade que eu nunca nem vi na minha vida? Aí no sonho ele dizia assim, não se preocupe, que o resto vem, o resto eu vou lhe dar. E ele deu, né? E foi muito importante, ele na minha vida está sendo, amo essa entidade de coração. Quando você começa a cuidar da sua ancestralidade, é totalmente diferente. Você respeita até uma folha seca que cai, porque ela cai no seu tempo. E tudo tem seu tempo. Então, o candomblé para mim foi assim um ponto de refúgio, de calmaria, de sossego, eu posso dizer mesmo de colo de mãe mesmo. Bahia, ô minha Bahia, Bahia,
terra de São Salvador. Eu sou baiana, eu sou pajé do Oriente. Vou mostrar pra essa gente a força que a linha tem.